Pronunciamento. Presidente, boa noite, em primeiro lugar. Uma reunião do Conselho Deliberativo que não acabou exatamente como se esperava, né? Interrompida depois de uma confusão ali por conta de declarações do presidente Osmar Stabile, mas o que o torcedor quer saber em primeiro lugar é qual é o desfecho depois dessa interrupção e o que vai acontecer com a reforma do Estatuto a partir de agora. Primeiro, boa noite a todos, especialmente a nossa torcida. Lamentar pela atitude do presidente do clube. Deixar registrado que a gente lamenta profundamente a atitude do presidente, até porque, se fosse verdade, as coisas que ele falou, ele teria vários meios, mecanismos e muita antecedência para tomar uma atitude dentro do rito estatutário, dentro dos órgãos competentes. Ou seja, ele poderia ter relatado isso, mandado para a comissão de ética muito antes da reunião. Não precisava esperar a reunião para favorecer ou participar da narrativa de alguns conselheiros que queriam, de qualquer forma, tumultuar a reunião e não votar a reforma estatutária. Próximo passo. Nós sabemos que o Estatuto prevê, no seu artigo 45, inciso 2, letra A, que a deliberação final da reforma do Estatuto é do associado na Assembleia Geral. O Conselho precisa reconhecer a necessidade de mudar o Estatuto, e isso já aconteceu. Então, assim, já que o Conselho, por conta de algumas pessoas, não quer votar, não quer mudança, não quer governança, não quer botar o Corinthians no lugar que ele merece, nós vamos levar tudo isso para a Assembleia Geral, para que o associado, que é a última instância, que é o maior poder do clube, decida sobre os aspectos da reforma estatutária. Então, assim, vai o associado votar efetivamente pela reforma e quais artigos ele quer aprovar ou não. Então, assim, tudo isso só serviu para manchar, macular a imagem institucional do Corinthians, o que a gente lamenta profundamente e principalmente quando parte daquele que é o maior mandatário do clube, que é o presidente do clube. Então, assim, eu só tenho a lamentar, infelizmente, depois de 2 anos e meio de trabalho de uma comissão dedicada, de tantos torcedores, tantos coletivos, tantos conselheiros, tantos sócios que participaram dessa reforma, se dedicaram, deram tempo das suas vidas aí para ajudar a gente criar um estatuto que, para mim, é o melhor estatuto da história do Corinthians, até porque ele foi construído de uma forma muito democrática, com muito debate. A gente não conseguir fazer com que o Conselho se reencontre com a torcida, mostre o papel efetivo do Conselho. Eu estava fazendo esse discurso naquele momento, eu achei até estranho que as pessoas não quiseram mudar nada, não quiseram manifestar. Então a gente percebe claramente que foi uma coisa preparada, combinada, infelizmente armada, para mais uma vez macular a imagem do Corinthians. E eu quero, assim, para não deixar de dar satisfação também para a torcida, o presidente fez acusações graves, eu espero que ele represente na comissão de ética do Conselho Deliberativo para que eu possa responder e provar que ele mentiu. E quero deixar claro também que na sexta-feira, quando eu sofri aquela ameaça interna, eu já registrei o boletim de ocorrência, já pedi inquérito, então, assim, tudo isso vai ser apurado no âmbito da polícia, que é quem tem competência e autoridade no Estado para apurar. Então ele vai ter que provar tudo o que ele falou, senão ele também vai responder. Presidente, em questão de arquitetado, armado, enfim, esses termos que você usou, que são termos pesados, por quem? Quem arquitetou? Existe um grupo político por trás disso, na sua visão? Existe algum tipo de interesse de não mudança do Estatuto que visa proteger algum grupo de pessoas? Sem dúvida, tem pessoas que não querem mudança e a gente percebe há 20 anos que estão tentando mudança e quando chega nas vésperas da mudança, da votação, alguém vai e fala, não tem que mudar nada, vamos manter como está, especialmente no ano da eleição. Nós já tivemos isso no conselho passado, vocês têm as provas aí, é só ver quando foi convocada a reunião, quando foi feito um trabalho, compilação de propostas, a comissão eleitoral, a comissão de reforma e nada foi votado. Naquela vez, porque o presidente atendeu um pedido de uma liderança do clube. E eu me recusei a atender pedidos que não são republicanos. E eu fui enfrentando todas essas pressões. Hoje, quando eu falei, foi bom até vocês estarem presentes para poder narrar tudo o que aconteceu. Imagina se ficasse versão de um, versão de outro. Então, essa imprensa livre pode noticiar livremente. Então vocês são os maiores testemunhas de tudo o que aconteceu. Só que a gente vem acompanhando a tempo. Quando eu falei que ia ser aberta a votação, mantive isso, sofrendo pressão, mas mantive isso tudo.
quando eu declarei em plenário que ela ia ser aberta, porque a Lei Geral do Esporte prevê isso, que é uma forma da gente ser transparente, prestar conta para quem está fora do Parque São Jorge. O Corinthians não é só o Parque São Jorge, faz muitos anos, a gente precisa reconhecer isso. As pessoas precisam amadurecer e entender que representar o Corinthians, seja na gestão, seja no Conselho Deliberativo, requer muita responsabilidade. Não é governar para nós só aqui dentro, meu amigo, estamos juntos, um grupinho. O Corinthians hoje são 40 milhões de torcedores, de pessoas aficionadas que geram muita emoção e que têm responsabilidade. Nós temos um processo de intervenção aí em andamento que a gente precisa ter responsabilidade. Não é só falar lá no Ministério Público, o Corinthians não é uma associação que não tem interesse social. Claro que tem, independente de ser uma associação que não é de fins públicos, nós temos responsabilidade social, sim, claro, tem que prestar contas. Então, se a gente enfrentar tudo isso, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu só não imaginava que viria do presidente, de última hora, combinado com as pessoas que não querem reformar o estatuto. Tem coisas lá que muita gente não quer. Que o voto seja aberto, que filho de conselheiro possa ser contratado, que você tenha uma governança séria, transparente, que o dirigente que causar mal feito possa se afastar imediatamente, que a Lei Geral do Esporte seja implementada, porque é uma obrigação nossa e não está sendo feito isso. Então, assim, o presidente reclamou, inclusive na mesa, vocês viram, que eu estou querendo mandar no clube, porque eu cobro ele. Por que você não fez? Eu mandei um requerimento, tinha 30 perguntas, vê se isso tem cabimento. Por que eu mandei? Porque eu sou presidente do conselho, os conselheiros cobram fiscalização, que é o papel do conselho, é fiscalizar, querem saber. Então, assim, ninguém quer ser fiscalizado, gente. Então é isso que está emperrando a votação. Essa é a realidade. As pessoas não precisam gostar de mim, mas assim, não podem falar que eu não ajo com transparência, com seriedade e dentro da minha capacidade e da minha competência estatutária. Eu vou falar para vocês de todo o coração. Eu preferia 1000 vezes hoje ser simplesmente um conselheiro que poderia falar aquilo que eu penso, que eu acho e que eu vejo. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, tenho que ter responsabilidade institucional para saber de muita coisa que eu preciso guardar. Que eu não posso manifestar como conselheiro comum. Eu tenho que pensar na imagem do Corinthians. Eu já fui processado aqui na Comissão de Ética, porque chamaram a Polícia Militar na votação do impeachment. E não fui eu. E ainda paguei o lanche da tropa. E respondi processo. Então, assim, não gostar do Tuma, ok, tá tudo bem. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas falar que eu sou um cara omisso, eu não sou. E falar que o que eu me comprometi a fazer, eu fiz. Então, assim, eu vou dormir com a consciência tranquila que eu não cometi crime, que eu não vivo do Corinthians, que eu nunca me apropriei de nada, e que tem muita gente fazendo coisa errada e que se juntou hoje para tentar destruir o sonho da torcida, o sonho de todos nós, que é ter um Corinthians efetivamente lícito, honrado, com um estatuto moderno e com uma democracia ampla, efetiva, não só no discurso, mas na prática, com uma carta magna, com uma constituição construída pelas mãos dos corintianos, sejam eles ricos ou pobres, sejam eles sócios ou não. Infelizmente, eles estão tentando derrubar isso, nós vamos tentar levar à frente, mas aí assim, eu não sei o que vai acontecer, o que a gente está tentando é fazer. Se custar o nosso mandato, não tem problema. Eu vou dormir de cabeça muito tranquila e consciência bastante tranquila de que a minha missão estou cumprindo. Doutor Romeu, Doutor Romeu, ainda dentro dessa questão, você falou da acusação que o presidente fez a você dentro do pleito. E dentro do pleito, ele fala do caso sobre um segurança, um funcionário que teria sido contratado, que era anteriormente participado do caso do dia 31 de maio aqui no Parque São Jorge. Então eu queria que você explicasse o que foi esse caso, o que o senhor tem de provas sobre esse caso, o que o senhor pode falar sobre todo esse entreveiro que gerou o que a gente viu hoje aqui no Parque São Jorge. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso vai ser uma apuração na polícia, eu vou provar porque eu tenho prova. Ele falou que eu vazei para um repórter, eu não vazei nada para um repórter. Eu falei com um repórter, eu avisei o presidente na sexta-feira, quando fui coagido aqui dentro do clube, e foi uma coisa muito estranha, e depois vocês vão saber, porque isso vai se tornar público na investigação. Que a gestão tinha contratado um segurança que tinha sido mandado embora, que tinha sido a pessoa que escondeu as grades quando teve a votação do impeachment, lá em janeiro de 2025, que inclusive alguns de vocês, repórteres, foram agredidos, atacados, coagidos, e por isso que vocês estão dentro do clube hoje, para não acontecer a mesma coisa. Esse mesmo funcionário, antigo funcionário e recontratado, ele subiu no 5º andar, naquele dia da invasão, e desceu do elevador com algumas das pessoas que estavam lá para entrar na sala do presidente.
E a gestão contratou esse cara na quinta-feira. Eu falei, presidente, como é que você contrata um cara que está respondendo inquérito policial por ter facilitado a entrada de pessoas não sócias que agrediram conselheiros, que participou da invasão à sua sala, e você contrata a pessoa. Se você não tomar providências, mandar embora o diretor que contratou um cara desse, sabendo de todos esses problemas, você vai sofrer, porque eu vou dar uma entrevista falando disso. Então, assim, ainda falei para ele, não é ameaça, eu estou te falando que eu vou fazer isso. Porque é um absurdo, há 4 dias de uma reunião do conselho, você contratar alguém que está sendo investigado pela polícia por ter justamente sumido com as grades, que é uma coisa que a polícia militar tinha combinado numa reunião com o clube, para guardar as grades, que eles iam fazer o cerco do clube. E o indivíduo que fez isso, que sumiu com as grades, amarrou as grades embaixo da arquibancada lá da fazendinha, ele ser recontratado, e o presidente falou hoje lá que era mentira minha, que eu coagi ele, que o cara não foi contratado, eu vou provar que foi, e que a pessoa estava aqui trabalhando na sexta-feira. Mas tudo bem, eu não vou fazer isso em público, porque assim, o Corinthians já está muito manchado, maculado por seus dirigentes, eu acho que não é meu papel ser mais um responsável pela desgraça da nossa instituição, que hoje tinha um dia tão propositivo para passar limpo isso, para se modernizar, para criar mecanismo, até para me punir, se fosse o caso. Com a mudança do estatuto hoje, a comissão de ética seria independente. Seria um bom momento para que eu estreasse sob as acusações do presidente e pudesse me defender num órgão que fosse completamente independente. Pena que ele perdeu essa oportunidade. Presidente, Porque assim, foi surpreendente o que ele fez, foi surpreendente. A gente, quando é conselheiro, e assim, mais ainda o presidente do conselho, você procura aconselhar. Então, assim, aquele que recebe o conselho pode achar que você está forçando. Só que isso é muito estranho, porque você tem inúmeros conselheiros que participam e estão em grupos e comitês que o presidente monta na diretoria. Então, assim, talvez eu não seja a pessoa do agrado dele, que fala as coisas que acha que não está certo, que orienta no sentido de fazer o certo, até porque nós tivemos recentemente um problema do impeachment. Então, assim, a gente não quer ver o presidente cair no mesmo erro. Nós temos as contas para votar logo no mês que vem. Então, a gente dá conselho, mas assim, longe de mim coagir, mandar, até porque eu não sou presidente. Eu não cometo nada que é arbitrário. Eu poderia marcar para segunda-feira que vem o processo de todas essas pessoas que estão sendo investigadas internamente pelo próprio Ministério Público, pela Justiça. Mas por que eu não marco? Seria bom para jogar para a torcida, eu marcaria, expulsa todo mundo, eles vão na Justiça, ganham, falam que não tiveram direito de defesa e voltam para o clube no dia seguinte. Mas eu falo, eu fiz o que eu podia, tá? Mas eu não sou pessoa assim. Eu sou um cara que tem uma conduta igual desde que eu era policial, desde os meus 18 anos, quando eu entrei como investigador e depois fui delegado. Eu não gosto de injustiça e não cometo arbitrariedades. Então, assim, é assim que eu sou e vou ser assim sempre, porque eu também não gosto quando cometem injustiça e arbitrariedades contra mim. Paciência, a gente tem que fazer as coisas no rito da legalidade, no rito da lei, no rito do estatuto. Então, é isso que tem que ser feito. Eu, por exemplo, se estivesse no lugar do presidente, eu não faria o que ele fez, porque ele não tem prova e sabe que ele está mentindo. Mas se eu tivesse alguma prova, eu levaria num órgão competente, na própria sexta-feira, no sábado, enfim. Foi o que eu fiz. Quando eu vi que eu tinha a prova de um fato que era realmente ruim para a instituição, e que eu tinha a prova que eu estava falando, eu fui na polícia e fiz um BO e estou pedindo inquérito. Aí a polícia investiga com absoluta autonomia, com a fiscalização do Ministério Público, que cumpre esse papel de fiscalizar as atividades internas da polícia, externa, enfim. A gente tem que fazer as coisas legalmente. Você pega a sala do presidente, está cheio de conselheiro vitalício lá. Não sei o que eles estão comemorando, o que foi. Hoje é um dia de muita tristeza, não tem nada para comemorar. Doutor Romeu, falando um pouco de futuro agora, a sessão ela não foi suspensa, ela foi encerrada com base no artigo 45 do Estatuto, não, certo? Ela foi encerrada porque ficou muito claro que o Conselho não queria votar. Então, se o Conselho não quer votar, a Assembleia Geral que decida, em última instância, como prevê o nosso estatuto. Eu queria que o senhor explicasse para a torcida o que acontecerá agora. Perfeito. Entendeu? Só para o torcedor ficar ciente perfeito. do quais são os próximos passos. Como ficou muito claro das últimas vezes que houve reunião, as audiências públicas, os movimentos internos aqui, politicamente falando, de que não queriam votar a reforma do estatuto, e a gente sabia que iam criar algum tipo de imbróglio para não votar, e a gente sabe que pelo estatuto o Conselho, em tese, ele só precisa admitir a necessidade da reforma, ele não precisa necessariamente votar a reforma.
quem delibera a reforma pelo texto estatutário é a Assembleia Geral, que é, obviamente, quem manda no Conselho. Então, assim, se a Assembleia Geral tem que deliberar, não há necessidade do Conselho deliberar. E quando a gente percebe que a vontade do Conselho é não deliberar, então vamos mandar direto para a Assembleia Geral. O Conselho está perdendo uma outra oportunidade de se mostrar para o público externo. Falar, olha, nós queremos mudar, nós queremos melhorar o Estatuto, nós queremos um Estatuto mais sério, mais atual, mais moderno, que realmente possa punir as pessoas que cometam irregularidade, que cometam crimes na gestão do Corinthians. Quando o Conselho fala, não quero saber disso aí, manda para a Assembleia Geral, foi o que eu falei. Vocês não querem discutir, vão ficar aqui batendo boca, fazendo acusação, xingamento, ameaça, constrangimento, um monte de gente me ameaçando os outros, dá um bate-boca, conselheiro agredindo o conselheiro, como vocês viram lá. Para que eu vou deixar esse circo exposto, maculando a imagem do Corinthians? Fala, vocês não querem deliberar, não tem problema, está encerrada a reunião, quem delibera é a Assembleia Geral, que tem legitimidade para isso, ponto final, é isso que vai acontecer.